Assembleia de Deus, a harmonia. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 22. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, elevamos nosso pensamento ao teu trono. Ó Deus, fala conosco nesta noite através da tua palavra, para que possamos, Senhor, continuarmos sendo fiéis a ti, firmes em ti, crendo em ti, servindo a ti. Ó Deus, ajude cada um dos teus filhos que vieram esta noite. Certamente cada um deles colocou diante do Senhor uma causa, uma história, uma situação. O Senhor é o Deus que sabe e conhece o coração de cada um, o íntimo do coração de cada um. Ó Deus, abençoa nosso pastor Moisés, ajude onde quer que esteja, ali colocando palavra na sua boca, dando-lhe inteligência, cada vez mais o conhecimento da tua palavra, e que possa, Senhor, glorificar o teu nome, e que o teu nome seja glorificado naquele lugar. E a nós outros aqui, receba o nosso culto, a nossa adoração, nos usa na tua obra, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te oramos e crendo agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. Esta carta que lemos, este capítulo 4 de 2 Timóteo, fala justamente quando o apóstolo Paulo ele prevê o seu martírio. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo ele foi preso 2 vezes por Roma. A primeira prisão dele se deu entre os anos 61 e 62 depois de Cristo, já na nossa era, onde ele foi preso pela conspiração dos seus irmãos compatriotas judeus. Foi preso justamente por conta de pregar o evangelho. Havia uma resistência muito grande com relação ao abandono do cumprimento da lei, do seguimento da lei mosaica e do abraçar da nova fé, da nova forma de crença que era a graça
de Jesus, a pregação do Evangelho de Jesus. Então, apesar de estar preso na sua primeira prisão, mas ele estava em liberdade condicional. Ele podia receber visitas, ele podia pregar para essas visitas e podia estar com várias pessoas ali em livre acesso. Na verdade, nessa prisão dele, ele orou e pediu para os irmãos orarem para que ele saísse da prisão, e Deus atendeu e ele foi liberto da prisão. Mas na segunda prisão dele, se deu entre os anos 66 e 67, e quem estava por trás agora já não eram mais os seus irmãos compatriotas, mas o próprio Império Romano, onde ele foi preso como um bandido, como criminoso, como malfeitor. Ele foi jogado num calabouço frio, úmido, ali onde as pessoas, quando saíam para o martírio, ou quando em vida saía bastante enfermo, bastante leprosas. Então, nessa segunda prisão dele, ele já não pede mais oração para sair, porque ele sabia que ali seus dias estavam contados para a sua morte. Ele nem ora e nem pede oração. Então, no dia 17 de julho de 64, justamente nesse ínterim aí, próximo da prisão do apóstolo Paulo, que foi em 66, o imperador romano Nero, ele, por maldade, incendeia a cidade de Roma, aonde historiadores dizem que ele fazia isso por prazer, e dos 14 bairros que existiam ali em Roma, 10 foram totalmente destruídos. E o que é que ele faz? Ele acusa os irmãos crentes, cristãos, seguidores de Cristo, como sendo eles os provocadores dessa tragédia, desses incidentes, dessa situação de fogo, de fogaréu, de incêndio. Então aqui ele começa a perseguir os crentes e começa a fabricar cruzes de madeira para pendurar os irmãos, fazendo-os sofrer martírios, sofrer torturas. E quando ele acabou as madeiras ali, ele coloca os irmãos em postes, ali banhados de óleo, para serem queimados vivos e servirem de postes acesos na cidade de Roma. Isso tudo por puro prazer, por pura maldade. E nesse período, justamente entre 64 e 66, o apóstolo Paulo ele é caçado, tendo a cabeça a prêmio. Porque como ele era um grande influenciador do Evangelho nos seus dias, então acreditava-se que ele era, a população pelo menos acreditava, e o Nero fazia com que acreditassem que o causador disso tudo foi o próprio apóstolo Paulo. Então ele se esconde até onde dá, mas aí ele é preso e ele é acusado de ser um dos responsáveis pela queimada dos bairros ali da cidade de Roma. E ele é jogado nessa masmorra, nesse lugar frio, nesse lugar muito como esgoto, muito ruim para até se respirar ali. E ele vai dizer isso em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 9, dizendo: pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. E ele diz: contudo, a palavra de Deus não está presa. Que coisa boa é ter a convicção de quem está servindo, a quem está servindo. Então o apóstolo Paulo, ele não teve dúvida nenhuma da sua chamada ministerial, da sua vocação e convocação para a pregação do Evangelho do Reino de Deus. E aí ele é visto e fica mal falado diante da sociedade como alguém que
tinha justamente essa tendência de criminoso, malfeitor, bandido, como ele próprio escreve, dizendo que ele sofria ao ponto de estar preso como criminoso. Isso possivelmente deve ter mexido com a sua reputação, porque ele criou um nome, e para erguer um nome é muito difícil, mas para destruí-lo é muito fácil. E o que agora ele podia fazer? Ele poderia indagar a Deus e dizer: mas Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. Como é que eu dou minha vida para o Evangelho, minha vida para o Senhor, e só passo por coisas difíceis? E agora ele poderia estar decepcionado, frustrado ou até mesmo revoltado. Mas só que Jesus, uma vez, ele alertou os irmãos, os discípulos, e Paulo possivelmente deve ter ouvido isso de alguém, quando Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12: felizes vocês devem estar quando vos caluniarem, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus alertou que mesmo que isso viesse, e isso viria, mas as pessoas ali, os irmãos, não deveriam perder a estrutura de fé, perder a sua fé. Então, ele não lamenta ou se revolta com Deus por causa dessa perseguição, da sua prisão por amor ao Evangelho. Talvez então, na sua mente tenha vindo também a lembrança quando Jesus disse a Ananias no capítulo 9 de Atos, versículos 10 a 16, que diz: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor numa visão lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Então Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Ele é perverso, Senhor. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Aí o Senhor encoraja Ananias e diz: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. E Deus dá uma sentença, Jesus dá uma sentença a Paulo, aqui através de Ananias, diz assim: versículo 16, eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Então já estava visto e dito isso aqui pelo próprio Jesus. Ele vai ver o que é bom, não é? Agora, em me servir. Já que ele tinha tanto prazer em matar os irmãos, agora ele vai sentir na pele o que é isso. Mas não despertou em Paulo ou em Saulo nenhum sentimento de desgosto, de tristeza. E o que de fato afeta a Paulo aqui, e ele sente muito e profundamente e até lamenta, não é por nada dessas coisas, mas é simplesmente pelo abandono, pela ausência e apoio dos seus irmãos. Ele foi preso, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Então isso aqui doía em Paulo. Todo o sofrimento que ele passou, nada disso foi tão marcante para despertar em si uma tristeza do que
o abandono dos irmãos. E esta citação é provavelmente uma referência aos irmãos que ele ganhou para Jesus pregando o Evangelho nas igrejas da Ásia por onde ele passou e fundou igrejas nas suas viagens missionárias. Mas ninguém apareceu para defendê-lo ou apoiá-lo ou estar com ele durante o seu julgamento ali em Roma. Segundo a história, a gente vai lembrar e vai entender que o apóstolo Paulo ele já estava com aproximadamente 62 anos de idade quando ele foi preso aqui, e ele era já uma pessoa de idade para a sua época. Hoje, 62 anos, tem pessoas que estão muito bem com 62 anos, com bastante vigor, bastante saúde. A medicina tem avançado bastante e a gente nem dá essa idade para quem tem essa idade. Mas aqui na época do apóstolo Paulo, devido a tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta luta que sofria, de privações, ele estava envelhecido, estava doente, ele estava bastante debilitado. E em 2 Timóteo 1:8 ele vai dizer ao seu filho Timóteo, na carta que escreve para ele: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui talvez tenha sido a maior tristeza do apóstolo Paulo, quando ele percebeu que o seu amigo, ou melhor, o seu filho na fé, seu colaborador na fé, além de não o defender na prisão, mas também agora possivelmente estava com vergonha do apóstolo Paulo. É fácil? Não é fácil, ele foi considerado como um criminoso. Então, Timóteo ficou esquivado ali, meio que afastado dessa situação, para não ser comparado tal qual. Mas o apóstolo implora e diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Eu estou preso pelo testemunho do Senhor. Não é porque eu sou criminoso. Você me conhece, Timóteo. Você andou comigo, Timóteo. A gente abriu igrejas, Timóteo. Eu coloquei você, Timóteo, à frente de igreja. E ele pede: não tenha vergonha também do seu encarcerado, que sou eu. Aqui é justamente a alma do apóstolo Paulo se abrindo. Ele declarando toda a sua tristeza, toda a sua ansiedade e decepção aqui. E no capítulo 4, ainda de 2 Timóteo, versículo 16, ele vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então, aqui ele disse que não tinha ninguém na primeira audiência dele no julgamento. Logicamente, uma total demonstração de uma ingratidão. Porque quando ele estava em liberdade condicional na sua primeira prisão, ele recebia os irmãos. Os irmãos iam visitá-lo. Parecia que era uma coisa menos grave que ele tinha cometido. E agora, sob a acusação de Roma, de que ele tinha incendiado a cidade, talvez isso tenha mexido com a mente dos irmãos e posto em dúvida a reputação do apóstolo Paulo. Mas ele implora aqui numa carta direcionada a Timóteo, dizendo: não faça isso comigo. E aqui, esse apóstolo Paulo, pastor, ele era um pastor, um líder, já velho, pobre, doente, cheio de cicatrizes, de marcas pelo sofrimento por pregar o Evangelho, e acusado injustamente, desprezado, abandonado, pior,
pelos seus próprios irmãos e amigos. E aqui ele está justamente compreendendo que o dia da sua execução estava próximo. E no texto que lemos, do capítulo 4 de 2 Timóteo, do 6 ao 22, a gente vai extrair pelo menos 11 lições, 11 ensinamentos que servem para nos encorajar na nossa vida diária cristã. Vai dar tempo de falar de todas elas, nem se preocupe, parece um número grande, mas vai dar tempo. A primeira lição que o apóstolo Paulo deixa para a gente é que a gente deve, ou a gente pode ter a dignidade de pedir ajuda. Versículo 9 da leitura. Procura vir ter comigo depressa. O que Paulo nos ensina com isso? Ele nos ensina que quando a dificuldade ou quando os nossos recursos ficarem escassos, ou mesmo quando a crise bater a nossa porta, a gente deve ter a coragem e a dignidade de pedir ajuda. Não faz vergonha pedir ajuda. Mostrar sua humanidade e sua limitação. Muita gente cai porque se acha justamente isso. Um super-homem, uma super-mulher, super-crente, super-santo. E às vezes isso vai matando por dentro, porque ele sabe que não é aquilo. E Deus conhece também. E a sinceridade é o que Deus quer ouvir de nós. De dizer, Senhor, de fato eu não valho nada. As pessoas até pensam que eu sou alguma coisa, mas é o Senhor quem me conhece. E isso é o que Deus gosta, é o que Deus ama, é o que Deus admira e é o que Ele chama de Davi sendo o homem segundo o seu coração. Porque ele reconhecia isso, a sua limitação, a sua fraqueza, a sua humanidade. Então, a gente tem que entender que quando a gente pede ajuda, a gente não está sendo melhor ou pior do que ninguém. A gente não deve ficar sozinho lamentando. Não, chorando, se maldizendo, deprimido. Não. Porque a crise chega, e quando ela chega, chega para todos. Ninguém está isento de sofrimento. Ninguém. Na hora da angústia, a solidão é a pior companhia do ser humano. Por isso que é bom pedir ajuda, é bom falar. O apóstolo Paulo era um pastor, como eu disse a vocês. E não se escandalize no que eu vou dizer agora, porque é fato que essa chamada, esse ministério de ser pastor, o exercício pastoral, é a profissão mais solitária do mundo. Acredite nisso. É a tarefa mais solitária do mundo. É a classe mais solitária do mundo. É a classe pastoral. Um pastor cuida de pessoas. Tem muita gente que procura os pastores para sugar dele todo o benefício do aconselhamento, todo o benefício de uma intercessão, todo o benefício de uma palavra, de um conselho, de uma oração, da unção. Mas um pastor, um líder espiritual, muitas vezes não tem ninguém que ele possa abrir o coração e contar das suas dores. O apóstolo Paulo, ele sofreu isso. E já nos seus dias finais de vida, ele pede, procura vir ter comigo depressa. Ele se sentia desamparado, sem ninguém, sozinho, ali naquela prisão fria, úmida, escura. Mas ele sabia que por ser humano,
por ser um ser humano, ele precisava de pessoas perto dele. Porque Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. A solidão não é bom para ninguém. Portanto, ser pastor é uma tarefa solitária. E aqui ele implora, ele roga, ele suplica. Venha ter comigo. E não é venha ter comigo andando. Não venha ter comigo de qualquer jeito. É depressa. Ele tinha pressa com isso. Havia uma necessidade urgente da presença de Timóteo ali para estar com ele. E é uma realidade que nos últimos anos, isso é chocante, nos últimos anos tem crescido o índice de pastores que se suicidam. É doloroso, é triste, mas é uma realidade. Porque acumula tanta coisa de tanta gente. Ora essa, eu como psicólogo, na minha prática de psicologia, após ouvir tanta gente com tanto problema e fazer a clínica ali, eu tenho que sair e procurar um supervisor e desaguar nele aquilo, senão eu estouro por dentro, eu morro. Claro que eu como cristão vou jogar isso nos pés de Jesus. A psicologia ensina isso, procurar um outro psicólogo. A gente procura outro psicólogo, mas procura Jesus também. Mas a gente precisa do outro. Até para nos orientar, nos tirar do meio daquela situação e dizer, se você tentasse assim, dessa forma, e nos orientar nessa hora, isso é muito bom. Aí vem uma pesquisa dos Estados Unidos que disse o seguinte, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 70%. 71% estão esgotados fisicamente e mentalmente pelas cobranças do trabalho ministerial de pastor. Quem estava aqui na vigília viu e ouviu quando a gente pediu oração pelos nossos pastores e em especial pelo nosso pastor Moisés, porque não é fácil a tarefa de liderar. É muita gente com seus problemas individuais e querem atenção. Todo mundo quer atenção, porque são filhos e os filhos querem a atenção do seu pai. E ele é o nosso pai, o nosso guia espiritual, o anjo da igreja, que Deus nos deu de presente. Então o mínimo que a gente pode fazer por ele é orar por ele. 80% dos pastores, segundo essa pesquisa, acreditam que o ministério pastoral afetam negativamente a sua família. É grave isso aqui. E se os irmãos observarem, 95% a 99% de filhos de pastores não querem ser pastores. Isso é uma realidade. Quer perturbar um filho de pastor? Chama ele de pastorzinho. Quer deixar ele furioso? Diga isso. 95% a 99% tem essa reação. Por quê? Porque eles veem o sofrimento do seu pai no ministério pastoral. É uma palavra para a gente pensar esta noite. É culto de doutrina, culto de pensar, de avaliar, de rever. A pesquisa também apontou que 70% dos pastores, 70% dizem não ter um amigo de confiança, um amigo próximo. Oremos pelos nossos pastores, porque é de fato um trabalho perigoso. E eu me lembro que eu não queria ser obreiro. Eu tenho isso comigo, um testemunho. Que só quem sabe sou eu. O que foi que eu senti? Eu era músico da igreja, maestro de coral. Tá aqui muitos irmãos que me conhecem a história. Criado e nascido na igreja, nunca me desviei, nunca
fui disciplinado, nunca fui chamado a atenção, sempre tive muita ética no meu serviço cristão. Fui professor de escola dominical com 14 anos de idade. Participei da primeira escola bíblica de obreiros com 14 anos. E orava a Deus para Deus me dar um casamento desde os 8 anos de idade. Que Deus me desse uma esposa. E Deus me deu uma esposa, me deu uma família. Mas aí a gente estava casado. E em 2005, eu fazendo ainda teologia, veio para mim uma proposta de que eu seria nomeado para superintendente da música. E aquilo me veio à mente e despercebidamente eu não entendia que aquilo era um caminho para o ministério, coisa que eu não queria. Eu tinha minha guitarra, eu tinha meu instrumento, eu tinha minhas partituras, eu fazia meus arranjos do coral, eu tinha prazer, eu amava isso. E aí eu fui chamado, mas isso foi em janeiro de 2005. Em maio de 2005 haveria consagração e alguém disse: você vai ser obreiro? E eu disse: eu não quero. Não, quero não. Mas você vai ser chamado? Eu não quero. Vou dizer que não. E de madrugada Deus me pegou, quase me mata. E eu pensei em vestir um terno e deitar no sofá para pegar o meu corpo morto e colocar dentro do caixão, porque eu não queria. Mas a experiência foi muito forte, porque eu escutava uma voz dizendo: eu quero você no ministério. E eu dizia: mas eu não quero. Porque eu sabia esse caminho difícil de trilhar. Ao ponto de eu dizer que, tá bom, Senhor, eu aceito, e a vida voltou para mim de novo. Eu respirei ali no ar. Experiência pessoal. As pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas ao seu lado. Principalmente um pastor. Procura vir ter comigo depressa. A segunda lição que a gente aprende aqui do apóstolo Paulo é que quando as pessoas te decepcionarem, não deixe que as mágoas criem raízes no seu coração. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando a pessoa guarda mágoa, ela monta um arquivo de memórias tristes e amargas no seu coração. E vez por outra isso vem surgindo, e toda vez que vem como uma gangorra, ora aparece, ora desaparece, ora aparece, ora desaparece, e isso vem e causa sofrimento. Nós temos algo que ninguém pode nos tirar, que é a liberdade de a gente poder expressar o nosso sentimento. A gente pode dizer o que está sentindo, onde está doendo. A gente não deve revidar diante da injustiça que nos sobrevém. Porque ninguém pode exigir que a nossa reação seja igual a de ninguém. Romanos 12:17, ele diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Não retribua a ninguém mal por mal. Romanos 12:17. Se você sabe de alguém que fala mal de você, você pode reagir diferente. Você pode falar bem dela. Não tem coisa melhor. Falou mal, eu falo bem. Se você for perseguido por alguém, não tem coisa melhor do que abençoar a vida dessa pessoa com uma oração. Deus abençoe a sua vida. Se você for machucado por alguém, você pode ser um bálsamo para a vida dessa pessoa. Agora, isso é fácil? Claro que não. Colossenses 3:13, a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra alguém. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. A segunda lição. A terceira lição: é preciso ter humildade para reconhecer quando você comete um erro e pedir perdão e resolver essa pendência. Versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Por quê? Para quem não sabe,
João Marcos abandonou o apóstolo Paulo em missão na primeira viagem missionária dele. Atos capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João Marcos os deixou ali e voltou para Jerusalém. Isso marcou o apóstolo Paulo. E na segunda viagem, já depois de amadurecido, João Marcos agora, ele ganha a confiança de Barnabé. E Barnabé insiste que Paulo leve consigo a João Marcos. E aí tem uma desavença, uma discussão, e acabam os dois se separando. Olha só, Atos 16, 37 a 40. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram, Paulo e Barnabé. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Foi cada um para um lado. Mas agora, no final da sua vida, ali naquele lugar escuro, na sua prisão, o apóstolo Paulo recebe como que um filme que passa em sua mente, e ele diz: eu vou partir, mas eu preciso partir bem. E tem uma coisa que eu preciso reparar, é a questão de João Marcos. E ali ele escreve para Timóteo: quando você vier, traga com você a Marcos, porque ele me é útil. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa, que ensinamento para a gente. Glória a Deus. Na quarta lição que o apóstolo nos dá é que a gente não deve deixar de abrigar e proteger as pessoas que precisam de nós. Nós não devemos abandoná-las. Versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Ele se sentia abandonado, mas ele precisava, além da presença de Timóteo, ele precisava daquela capa. Aquela capa representava o bem mais valioso que o apóstolo Paulo tinha para aquele lugar. Porque era com a capa que ele iria se proteger do frio. Era com a capa que ele iria esconder-se debaixo dela e lamentar diante de Deus as suas fraquezas e orar diante de Deus, para que ninguém visse isso. Ele podia disfarçar as marcas das torturas do seu corpo sofridas durante o seu ministério. A capa também era a representação de desprezo e pobreza, ao mesmo tempo em que representava a riqueza e a proteção para o apóstolo nesse momento crucial da sua vida. A quinta lição que a gente vai aprender é que, por pior que seja a situação que você esteja vivendo, nunca perca o interesse e o cuidado, o entusiasmo e o prazer de ler a palavra de Deus. Como a gente viu, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só, é preciso ter cuidado e prazer com a palavra de Deus. 1 Timóteo 5,17, ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários obreiros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Sabe por quê? Porque para montar um sermão com lógica de início, meio e fim, se gasta tempo. Tempo de oração e tempo de pesquisa e tempo de leitura. São no mínimo 10 horas que se gasta para se montar de fato um esboço doutrinário, uma mensagem, uma pregação. Não é chegar assim e dizer: Deus vai mandar na hora. Não.
Não é caldo de cana. É preciso, primeiramente, entender o que é que Deus quer falar para a igreja. E estar em sintonia com Deus. Para poder não falar coisas que não vai ter sentido para ninguém. Mas coisas que vão edificar as pessoas e fazê-las refletir sobre sua situação diante de Deus e diante da igreja. Então é desgastante a chamada pastoral e é desgastante a questão de montar um sermão, de preparar um sermão. É trabalho. Mas olha só que interessante. Mesmo Paulo sabendo que estava indo à morte, estava sendo conduzido à morte, mesmo estando velhinho, destruído fisicamente, com 62 anos de idade, mas ele não despreza a leitura da palavra de Deus. E ele diz: traga para mim os meus livros e os pergaminhos. Isso que é uma dedicação à obra. Ele não tinha mais igreja para liderar. Ele não tinha mais ninguém para pregar o evangelho ali aparentemente, mas ele queria estar bem com Deus e alimentando a sua alma, porque a leitura da palavra alimenta a alma. É um aprendizado para a gente esta noite. Que às vezes passando a semana inteira, a gente passa sem ler sequer um versículo. E só pega na Bíblia na hora de vir ao culto e muitas vezes nem abre a Bíblia. Deixa no banco, na cadeira e despreza a palavra do Senhor. E quando lê, dá um sono. E tem gente que tem esse hábito: eu vou dormir, estou sem sono, então eu vou ler a Bíblia. Como se fosse uma medicação, um calmante. Mas não é esse que deve ser o propósito da leitura da palavra. O propósito é aprender, é ler e se alimentar para crescer espiritualmente. Então, o salmista ele diz assim, no Salmo 1, versos 1 e 2: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o horário do dia? De 6 da manhã às 6 da tarde. Qual é o horário da noite? De 6 da tarde às 6 da manhã. Então não tem intervalo. É constantemente lendo a palavra, meditando na palavra. A 6ª lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo é que quando as pessoas intencionalmente nos fizerem mal, a gente deve tomar a decisão de liberar perdão e entregar a causa nas mãos de Deus. Versículo 14: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Não sou eu que vou criar caso com isso, é Deus. Porque tem gente que toma a posição de dizer: eu sou crente, salvo em Jesus, eu não vou fazer nada contra aquela pessoa, mas eu creio que o dia dela vai chegar. Eu sei. A intenção é de uma revolta, uma revanche. Ah, mas ela vai pagar tudinho. Eu sei, eu oro para que isso aconteça. Meu Deus. E aí, ele vai dizer, né? E quando esse dia chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Misericórdia. Isso não é atitude de cristão. Não é o nosso papel. Nosso papel é perdoar, vencer o mal com o bem. Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Então aqui está a lição. A 7ª lição que a gente aprende, nos versículos 16 e 17. Por mais dura e sofrida que seja a realidade que você esteja vivendo hoje, entenda uma coisa: você nunca vai estar sozinho. Ainda que todo mundo lhe abandone,
mas Deus, Ele assiste você de perto. Olha só, 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. A gente entende aqui que mediante esse julgamento do apóstolo Paulo, ele esperava encontrar alguns amigos. Talvez quando ele entrou ali, naquele ambiente, ele deu aquele olhar no salão da sua audiência, procurando encontrar algum rosto conhecido, mas ele não encontrou. E o versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Porque só é revestido de forças quem está abatido, quem está fraco, quem está desanimado. Era a situação do apóstolo Paulo naquele momento. Então, sabe que quando você está desanimado, Deus, Ele entra na tua história, te dá ânimo, te reanima, te enche de vigor, de paz, de alegria, de esperança, porque Deus te socorre na hora mais angustiosa da tua vida. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém, amados? Você não está sozinho, creia nisso. 8ª lição, a gente está chegando. Versículo 21. O que você tiver que fazer, faça hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O que Paulo está dizendo a Timóteo aqui é que ele não deveria esperar os 3 meses de chuva para depois ir ao encontro do apóstolo Paulo, porque ele entendia que poderia não ter esse tempo. Então, ele tinha a necessidade urgente de estar ali, justamente nessa necessidade do apressar-se de Timóteo. E se você lembrou de alguém, é preciso orar por essa pessoa, ligar para ela. Às vezes a gente tem pessoas que estão distantes de nós e a gente parece que prefere isso até. Mas é preciso dizer palavras lindas às pessoas. O apóstolo Paulo precisava disso aqui. Porque nem sempre as pessoas estarão conosco. É preciso entender isso. É preciso a gente dar um abraço a quem precisa, enquanto em vida. É preciso beijar e dizer o quanto amamos as pessoas. Porque o que mais a gente presencia nos funerais são os excessos de elogio. Olha, nunca ninguém recebe tanto elogio do que uma pessoa que morre. Ah, mas essa pessoa era muito... Que pessoa maravilhosa. Esse aqui, meu Deus, era quase anjo. Mas ali serve de quê? De nada. Nunca se ganha tanta flor quanto no dia do funeral. São tantas flores que parece até que o mundo acabou em flores ali. E a pergunta que fica é: será que esses elogios todos foram ditos enquanto a pessoa estava viva? Porque é bom a pessoa ouvir. Eclesiastes 9:5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então não adianta. Porque às vezes a demonstração que fica, o entendimento que fica é de remorso. A pessoa não fez aquilo em vida, e quando é no dia do funeral, aí quer fazer tudo de uma vez só, como um sentimento de remorso. É para compensar aquilo que não fez durante tantos anos. Então o que você tiver que fazer, faça hoje, porque amanhã pode não dar tempo. A 9ª lição que a gente aprende: a melhor maneira de você encerrar a sua carreira
é dando ao Senhor toda a glória. O versículo 18, a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Ele dava a glória unicamente a Deus. A 10ª lição, que eu tenho que encerrar, é que diante da realidade e da proximidade da morte é preciso ter a certeza de que não apenas combateu um combate, mas que combateu o bom combate. Porque combater, a gente combate todo dia. Até quem diga que a gente mata um leão por dia, não é? Tem gente que tem essa frase. Mas o apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate. Versículos 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui, quando ele fala que está sendo oferecido por libação, ele se compara às ofertas que eram oferecidas a Deus em cima do altar com líquidos. Geralmente era vinho puro, geralmente era bebida forte que se lançava ali diante do altar. E o apóstolo Paulo sabia que ia ser derramado o seu sangue. Ele ia se esvair em sangue na sua morte. Então imagino agora o apóstolo Paulo indo em direção à sua morte. Aquele que com o corpo todo marcado, com muitas cicatrizes, torturas pelo corpo, velho já. Mas ele tem a certeza que não vai simplesmente morrer. Ele tem a certeza que ele vai partir. O tempo da minha partida é chegado. O versículo 6. E ele usa justamente os 3 verbos no pretérito perfeito. E ele diz: eu combati, eu completei e eu guardei. Aqui é concluído. Não tem nada por fazer mais. Tudo certinho. Que significa dizer isso, esse verbo no pretérito perfeito. E a última lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que diante da realidade e da proximidade da morte é preciso ter a certeza de salvação e a certeza do lugar para onde se vai na eternidade. Versículo 8, ele vai dizer: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aqui ele mostra e demonstra que está em paz com Deus e preparado para a sua partida para a eternidade. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou encerrar trazendo para vocês uma ilustração de um casal de missionários americanos que voltavam para a sua terra natal após 50 anos de missão. E eles vinham planejando no caminho, ali no seu retorno para casa: deve estar lá uma multidão esperando a gente. A coisa deve estar tão organizada ali. Vai ser tão linda a nossa chegada. Mas qual foi a decepção deles? Quando desceram ali no terminal para irem para casa, não tinha ninguém. E foram para casa, e chegando lá, o marido disse para a esposa: isso é uma injustiça. 50 anos que a gente dedicou a nossa vida para a pregação do Evangelho. E ele pergunta, e ele diz à esposa: fale com seu Deus. Se é isso que ele tem para dar para a gente. Aí ele dá uma saída. Quando ele volta, aí ele pergunta à esposa: e aí, você perguntou a Deus se é só isso que ele tem para a gente? A esposa diz: eu falei com Deus. E o que foi que ele disse? Ele disse que a gente ainda não chegou em casa. Nossa morada está nos céus, de onde vem o Salvador. Aí sim, isso é que é fé, convicção. Amém, amados? 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis
de todos os homens.